Voltamos aqui. E agora, os abraços aqui que a irmã Silvânia Ramiro está passando aqui para mim. Eu quero mandar aqui abraço, seu Benedito aí de Propial. O senhor está no nosso coração, viu, seu Benedito? Que Jesus abençoe grandemente. O seu José Menezes também. Não esqueça do senhor não, viu? Que Jesus abençoe grandemente. A Lares e Daniel, seu filho aí no Augusto Franco. Que Jesus continue abençoando. Para a dona Maria Cardoso, que eu já mandei um abraço. E a sua família, que Deus abençoe. Para Lourdes e Pureza aí do Augusto Franco. Muito obrigado aí, gente, pelo carinho. Para a Silene, Antônio Carlos, Marisete, aí do Augusto Franco. Que Deus abençoe a vocês. Para seu Ramiro e dona Maria José, minhas ovelhas que estão aí em Lagarto. E para Pernambuco, que está aí no centro. Oramos por você, viu, Pernambuco? Estou esperando você lá, nos fazer uma visita lá na nossa igreja, certo? Que Jesus abençoe grandemente a você. Voltando aqui, a palavra de hoje é no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Você que está aí nos acompanhando com sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Certo? Versículo. Vocês podem ler aí na Bíblia de vocês, claro, toda a passagem, que eu não vou ler aqui, certo? 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 23. Do 23 até o 47, certo? Do 23 até o 47. Para a pregação. Pronto, ouvinte no ar, já estou sabendo que é o professor e radialista Wilder Santos. A graça e a paz do Senhor, professor. A paz cristã, missionária. Que bom. Louvemos o Deus onipotente, É verdade. Né? O que o senhor tem aí a nos ensinar hoje? Pastora, acho que nós devemos continuar suplicando a divindade chuvas para nosso território, né? Para nossa cidade. Certo. As regiões mais áridas estão sofrendo bastante. E como a oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia, continuemos, pois, orando. É verdade. E as preces dos justos receberão a atenção mais significativa do nosso Deus, né? É verdade. E completando, nada melhor do que relembrar a sociedade que no dia 1º estarão sendo empossados aqueles que elegemos em outubro. Elegemos e reelegemos, né? Então este pessoal precisa de orientação divina para, usando nosso dinheiro, fazer com que os nossos irmãos financeiramente mais abatidos sofram menos. É verdade. Então que todos eles, com o propósito maior do serviço à classe economicamente mais pobre, se unam e, através de medidas verdadeiramente substanciosas, façam com que nós nos sintamos felizes. Porque é verdade. Sem a proteção do poder público, que recebe nosso dinheiro através dos impostos e taxas, nossos irmãos economicamente mais frágeis continuarão martirizados, né? Supliciados. Então, que todos nós oremos pelos que em janeiro tomarão posse. Estamos orando, vamos continuar a orar. Muito obrigado pela participação, professor. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida e a vida dos seus. Voltando aqui para a palavra, gente. Vai ser no ar? Pronto. Ouvinte no ar. Boa noite, já estou sabendo que é a Mauri. A graça e a paz, pastor. A graça e a paz. Diz aí, meu amigo. Como vai a senhora e a família, pastor? Vou bem, todos nós vamos muito bem. E o senhor? Graças a Deus, pastor.
Tá tudo em paz, né? Graças a Deus. Certo. E Júlio, seu filho? Tá bem melhor, pastor. Graças a Deus, e com certeza as orações da senhora Silvânia e Ivanzinho, ele tá bem melhor. Temos orado, viu? Eu tenho certeza disso. Eu liguei porque eu tô com saudade. Já tem um tempo que você não liga. Não, porque eu não falei no ar, mas eu falei... Não, que não liga que eu tô dizendo assim, pra falar no ar, né? Mas eu sempre estou ligando para a Silvânia. Eu, Jesus, que abençoe a senhora, que dê muita paz, muita saúde, muita força para a senhora Ivanzinho e Silvânia continuar com esse programa maravilhoso. Amém. Viu? E não desista nunca. Não desista nunca, porque Deus é fiel, é como a senhora fala, Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Se Deus não fosse fiel, o Júlio hoje não estaria vivo. É verdade. Você pode ter certeza disso. Eu tenho a plena certeza disso. Eu tenho certeza. Grande foi o livramento, não é? Isso. Todos os dias eu digo. Grande foi a vitória. Todos os dias eu digo. É uma das coisas que eu tenho mais certeza na minha vida. É que Deus existe. É verdade. Sabe? Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, Jesus... que maravilha, não é, Maurício? Aí você vai entrar esse novo ano na certeza de que grande foi o presente que Jesus deu novamente, né? Com certeza. É verdade. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa, com certeza. Isso mesmo. Jesus, que ilumine os caminhos da senhora, dê muita paz na vida da senhora. Um ano de paz para você também, para toda a sua família, certo? Na presença do Senhor Jesus, de saúde, né? Não é, Amaury? É importante a gente ter saúde. Saúde e paz, né? É verdade, é saúde muito importante. Muito importante. Gente, com saúde e paz a gente consegue tudo. O resto a gente se vira, né? O exemplo disso é a senhora, né? A senhora, o exemplo disso é a senhora sai da igreja, né? Da maneira que a senhora saiu aí várias vezes, sem poder falar. É verdade. Né? Sem poder falar, mas não desistindo nunca. Sai da igreja e vai pra rádio, né? É verdade. Isso em prol da gente, em prol do próximo da senhora. Amém. Então, Jesus que abençoe e que a senhora continue sendo essa pastora, essa pessoa maravilhosa que a senhora é. Muito obrigada, Amaury. Eu digo mesmo, você é gente boa. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas eu sei que você é gente boa. Um abraço aí pra sua esposa, viu? Muito obrigado mesmo. Um abração do fundo pra Elza, viu, Elza? Um abraço aí. Um abração do fundo do meu coração pra senhora, pra Ivan, certo, a Silvana e todos os familiares de vocês. Tá bom. E por que não dizer, né? Todos os nossos irmãos sergipanos, brasileiros. É verdade. Que tenhamos todos um ano novo de muita paz e muita saúde. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Jesus que ilumine mais e mais. Amém. A você também, Amaury, e toda a sua família. Um abraço. E também mandando um abração para todos os meus familiares, né? Todos. De Júlio, a minha mãe, certo, meu pai. E a minha avó Letícia, que eu tanto amo. Jesus que ilumine ela, que dê muita paz e muita saúde na vida dela. Em nome de Jesus. Fique com Deus, viu, pastor? A você também, Amaury, muito obrigado. Muito obrigado também pela sua participação. Um abraço. Jesus. Eu quero dar um abraço aqui especial, certo? Para os ouvintes que foram nos visitar hoje, que é o casal, né? Cícero e a sua esposa Normélia. Que Jesus os abençoe, lá de Nossa Senhora do Socorro. Que Jesus os abençoe grandemente. Eu quero aqui voltar a palavra, certo? Como eu disse a vocês, que é em 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 23 até o 47. Mas isso aí vocês vão ler na casa de vocês, certo? Na Bíblia de vocês. Olha, toda essa passagem nos fala sobre a questão do insulto de Golias, não é, com os israelitas, e como Davi ele se dispôs a pelejar contra esse gigante. É tremendo, é uma coisa que me chama muita atenção quando falamos sobre Davi. É a sua coragem, a sua determinação. Uma coisa que não havia ali na vida de Davi era o medo. Davi ele sempre foi corajoso, valente, sempre bateu de frente
com todas as situações que se levantavam contra a vida dele, adversa, e é muito tremendo o operar de Deus na vida de Davi, e é isso que nós iremos tomar como lição na noite de hoje, que muitas vezes em meio à provação nos abate um desânimo, e esse desânimo pode nos levar à perda da nossa vitória, a perda da bênção que Deus determinou para nos abençoar, pode nos levar a derrotas, e seja a situação que for que você esteja passando, preste bem atenção que Jesus está aqui a nos falar. Não importa os tempos, nem o modo ao qual Deus irá operar, uma coisa nos importa e não podemos nos esquecer jamais, que a esperança não pode acabar, e que Deus está no controle de todas as coisas, e por Ele estar, nós não podemos perder de vista aquilo que Ele nos reservou para nos entregar. O que Deus reservou para nos entregar? Vitória. Vitória. Que tipo de vitória, pastora? Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Não foi em vão. O amor que Ele tem por cada um de nós é um amor que muitas vezes nós nem compreendemos, mas é um amor verdadeiro. E o amor que tem nos sustentado. E é este amor que tem nos direcionado a fazermos muitas vezes aquilo que não queremos fazer. E o que queremos fazer, não fazermos, como diz a palavra do Senhor Jesus. Este amor que nos conduz. Em meio a tantas situações que nos acontecem, Deus sabe em que Ele está a trabalhar, aonde Ele quer chegar, e de qual forma nos direcionar a fazermos a vontade dEle. Por quê? Porque Jesus, Ele age de uma maneira tão sábia, e é tão perfeito todo o seu operar, que Ele vai nos direcionando a fazermos aquilo que Ele quer que façamos, e muitas vezes nós nem percebemos. O Senhor permite-nos acontecer situações nas quais nos fazem buscar a Deus. Quando muitas vezes, quando as coisas estão muito bem, graças a Deus, nós nos esquecemos de chegar a este Deus e agradecer e falar com Ele. E parece que Ele passa desapercebido, ou passa a ser apenas mais um detalhe, mas não o principal. O principal Castandafai, mas não aquele que temos que ter como centro de nossas vidas. Jesus sabe o porquê e o para que tem permitido isso acontecer. Dá glória a Deus por tudo. O Senhor, Ele Ele nos escolheu, não foi para estarmos sentados de braços cruzados, esperando que a bênção desça e caia em nossas casas, em nossos lares, porque Deus não age assim. É interessante, você vai ler aí na passagem aqui, que Davi, ele era jovem ainda, mas ele era muito trabalhador. O filho mais novo da casa de Jessé, seu pai. Mas era o que mais trabalhava ali naquela casa. Interessante isso, não é? Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama assim. Não pense que porque Jesus lhe chamou, Ele vai te dar folga, Ele vai te dar vida boa, porque não é assim não. Quando Jesus, Ele nos chama para uma obra, pode ter a plena certeza que trabalho é o que não vai faltar para você. Foi o que Ele fez ali. Ele estava moldando, Ele estava trabalhando na vida do Davi, quando a sua própria família nada dava por ele ser o mais novo da casa de Jessé, por ele não ter experiência. Aos olhos da sua família, parecia que ele nada tinha, parecia que ele não tinha experiência, quando Deus estava trabalhando grandemente na vida do Davi, ali, quando ele estava a guardar as suas ovelhas, trabalhando como pastor,
E coisas ali aconteceram, coisas como faz, coisas que para muitos, poderiam passar desapercebidas, porque encontrava-se ali tão somente Davi e as ovelhas do seu pai, não mais ninguém, mas Jesus sabe como fazer o homem aprender e ter experiências para poder amadurecer. E ali, ainda jovem, Davi estava sendo trabalhado e estava amadurecendo dia após dia para chegar àquilo que Deus reservou em sua vida, ser um rei. Andou lobo, sou dele canto e da fai. O gigante Golias, ele insultou com muita ousadia os israelitas. Interessante também, gente, que o pai de Davi, ele tinha oito filhos. Entre esses outros filhos, Davi era o mais novo. E os 3 mais velhos, inclusive o primogênito, eles serviam ao exército de Saul. O nome deles era Eliabe, o primogênito. O segundo, Abinadab. E o terceiro, Samar. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram ao rei Saul e faziam parte do exército de Saul. Quando somos escolhidos para uma obra específica, preste bem atenção ao que Jesus vai falar. Nos acontecem coisas que muitas vezes nos doem, mas que precisamos encarar. Não podemos se abaçar e não podemos fazer vistas grossas, mas temos que enfrentar, temos que reconhecer e saber como lidar na força que só o Senhor pode operar em nossas vidas, para podermos nos livrar dos nossos medos, para podermos prosseguir naquilo que Deus reservou para você e para mim. E uma passagem também que deixa bem claro aqui sobre a luta, sobre a prova de Davi também com seus irmãos. Em 1 Samuel 17, versículo 29. Descendo a cobra está, eu vou começar no 28. E ouvindo Eliabe, que é irmão, o irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. The son de Cobrestai. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Porque Davi, ele foi ali. É interessante o propósito de Deus, como ele desenrola aquilo que ele quer em nossas vidas. Davi chegou àquele lugar porque o seu pai mandou que ele fosse ali. Andou e candeçou de Cobriastai. Mandou que ele fosse ali. Para quê? Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Na sabedoria, Jessé, como um pai que estava preocupado, enviou Davi para fazer isto. Só que estava enviando Jessé, o seu filho Davi, com a intenção, e Deus estava com outra intenção. A intenção foi uma, mas o operar de Deus foi para chegar onde ele queria chegar. Muitas vezes você pensa, porque estar a trabalhar tanto e nada chega nos conformes daquilo que você queria que Deus fizesse, e você sente-se cansado e parece que tanto trabalho para nada,
Quando Deus ele tem prazer, ele tem observado, ele tem visto o teu trabalho, ele tem visto a tua perseverança, ele tem visto o quanto você tem se esforçado para que as coisas se encaminhem bem. Mas parece que tanto esforço para nada, mas as coisas não acontecem por um acaso. Deus está contemplando todo o teu esforço, tudo que você tem feito. E no momento certo ele vai te responder. Foi o que aconteceu com Davi. Vocês prestaram atenção como o irmão de Davi, ele com palavras feriu a Davi, quando ele disse bem assim, desdenhando do seu irmão e tirando o que ele fazia por menos, Alá blastou de pai. E quando o caçui de candilabastai. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, é o capítulo 17, versículo 28. Falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Por que nós encontramos sempre pessoas que querem tirar o nosso valor? Eu estou falando aqui porque Deus sabe o que você tem passado. Por que você tem encontrado pessoas que, de uma forma ou de outra, têm tentado tirar o teu valor, a começar dos da tua casa? Por que você tem se dedicado tanto e ao invés de ser valorizado, valorizada, você tem se deparado com situações de injustiça, com situações as quais, se não for Deus em tua vida para te sustentar, você já teria caído? Agora, Davi, foi o que eu acabei de falar aqui a vocês, ele era jovem, apesar de ser jovem, ele era muito perseverante, ele tinha um propósito em sua vida, e o propósito da vida de Davi era tundefai, é sempre estar, de combrossou, de canto e da lablastai, era sempre estar dentro dos conformes daquilo que era, aos olhos de Davi, perfeito. E o que era perfeito para Davi? Era fazer a vontade do seu Deus, o Deus de Israel. Alá sobrefou, Davi tinha um propósito, mas só que ele não sabia qual era o propósito de Deus em sua vida. Mas Davi, apesar de ser jovem, ele era determinado. Crow, ele era determinado em ali servir a este Deus. E quando ele viu que aquele homem, o filisteu Golias, o gigante, estava a afrontar o povo de Deus, os israelitas, o coração dele ficou eu não posso conceber de ouvir o que estou ouvindo aqui e deixar as coisas por isso mesmo. Porque Davi, ele era assim. Davi, ele era destemido, ele era valente, ele batia de frente, contudo, tudo que aos seus olhos estava fora do que era correto. E o que aconteceu? Aconteceu que, preste bem atenção que Deus está aqui a te falar. Que em meio a toda aquela situação, quando ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército do rei Saul, e se acovardaram junto com todos, Davi, ele tinha aquilo que os seus irmãos não tinham, que o rei Saul e o seu povo não tinham. Sabe o que? O seu exército? Olou, cresceu de comlastai, ela sobre antolavlastai. Ele estava ali, na fé, na segurança de um Deus que ele servia, e que, como sempre foi fiel para com ele, na certeza deste Deus que o guardava, iria ali, e foi, na intenção de fazer a vontade do seu pai Jessé, mas que Deus o levou para que ele contemplasse o que estava a acontecer, porque Deus sabia que poderia contar com Davi, porque Deus sabia o que estava no coração de Davi,
Ele conhecia a valentia do seu servo. Ele sabia que o seu servo estaria disposto a enfrentar aquele Golias por amor deste Deus que fala hoje aqui com você. Deus Sabaha. Deus Widercom Blastodefai. Deus está aqui para dizer a você que você precisa ousar, que você precisa ser mais forte, que use da valentia que usou ali o Davi para derrotar o gigante Golias. Mas Davi, ele se apresentou perante do talassai do seu rei, o rei Saul, colocando-se à disposição do rei para enfrentar o gigante Golias. O rei Saul olhou assim para o Davi e disse: és jovem demais, não tens experiência, não tem como enfrentá-lo. Este homem que já tem, o Golias, ele se referia, que já tem várias e várias lutas, acostumado a cambastai, guerreiro antigo, com vitórias e vitórias. Não seria tu, aos olhos do rei Saul, não seria o Davi que iria derrotar ao gigante Golias. Mas aí, o que foi que fez Davi vencer o Golias? Olô, trecola bastai. O que foi? Andelá Stodefai. O que foi que fez Davi, o jovem Davi, vencer ao gigante Golias? Ele já tinha experiências com Deus. Ali, como se referia o seu irmão, deixaste aquelas poucas ovelhas para vir aqui fazer o quê? Era ali onde estava Davi, a defender aquelas poucas ovelhas, como desenhou o seu irmão, que Deus estava ali a dar a Davi experiências profundas. O que foi? O que foi que aconteceu? Labraço leblecantui. Aconteceu o seguinte: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas sabe qual foi ali a resposta que Davi deu com ousadia ao rei Saul? Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora. Alá blastou, e o Senhor seja contigo. Davi estava ali, na certeza das experiências que já estava a passar com o seu Deus, quando ninguém estava a enxergar o Davi, e não sabia o que ele estava a passar ali, quando apacentava aquelas ovelhas do seu pai. Mas Deus permitiu que ele estivesse ali, apacentar as ovelhas do seu pai, ainda que fossem poucas. Foi ali naquele canto, foi ali no meio daquelas ovelhas, onde Deus estava a trabalhar, e onde Deus estava a amadurecer o moço Davi, para chegar onde Deus queria chegar. É aí onde você se encontra, aí onde muitos não dão nada por ti,
nem pelo lugar que você está aí a cantar. Que Deus tem te dado experiências, que Deus tem amadurecido você para uma obra específica, ao qual Deus irá te direcionar. Quando muitos não te conheciam, quando muitos não conhecem a tua história, e Deus está a trabalhar no profundo do teu coração, só você e Deus sabem o que você tem passado. Ninguém tem prastadafai, ninguém tem lablaçou defol, ninguém tem visto o que você tem passado, mas Deus sim. Mas em meio a estas lutas, vindo leão, vindo urso, Deus tem te dado abastou de lá façai, Deus tem te dado a vitória. Mesmo quando veio o leão, mesmo quando veio o urso, Deus te tirou por cima. E hoje está te dizendo aqui que em meio a todas essas lutas, o Senhor sempre esteve contigo. E quando veio Golias, aparentemente era um gigante maior, mas não diferente dos gigantes que estavam ali. Já Davi a pelejar. Qual a diferença do leão e do urso para o gigante Golias? Nenhuma. Allah, Whitstow, Wind Kilaba, Ai, Stele, Wikaila Flossoi da Fai. Qual a diferença da prova que você passou para a que você está passando agora? É isso que Jesus está falando para as nossas vidas. Qual a diferença daquele momento difícil que você passou para este que aos teus olhos parece que é maior do que o que você tinha passado? O mesmo Deus que te livrou da boca do leão, alabaçobra flaciar, e da boca do urso, quando foram ali e pegaram as suas ovelhas, e você foi ali e os venceu, é o mesmo Deus que deu a mesma vitória ali, quando o gigante Golias se levantou com ousadia e com fúria. E você, Jesus te diz, ó Davi, e você, Davi, com a valentia que estava em seu coração, valentia esta, qual valentia? De crer neste Deus, e que este Deus iria ali te dar vitória. E Deus foi com Davi, e Deus pelejou aquele canto através da vida do Davi, e deu a vitória aos israelitas. Jafam tolou, wixida lablae, wanda lacamba labastar. Deus está aqui para te dizer que grandes coisas Ele já fez, e grandes coisas Ele continua a fazer. O que está faltando a você é a mesma determinação de Davi. Não temas, não deixe de crer de que Deus, o mesmo Deus que foi com você algum tempo atrás, Ele continua a ser contigo agora. Numa raçoi da labastai, no dia que se chama hoje, no tempo que se chama hoje, Deus continua a operar em tua vida. Creia. Assim derrubou Davi ao gigante Golias, e depois de derrubá-lo ainda passou a espada e pegou ali a cabeça do Golias e mostrou: olha, o que foi o Golias, o que é o Golias para o meu Deus. O que é maior? O que você está passando e achando que não tem jeito e que vitória você não vai ter? Ou este Deus que sempre está de pé para pelejar a causa dos seus, que sempre tem lá façuí, que sempre esteja com barrai, sempre esteve com você e te deu experiências, mesmo quando muitos não te conheciam e não sabiam e não conheciam a tua história. Deus já estava ali contigo a trabalhar profundamente, a amadurecer a tua paz, amadurecer o teu coração e a te mostrar que o Deus da paz, que o Deus do amor, que o Deus de vitória, que o Deus da salvação que liberta, o Deus da glória, Ele é capaz de fazer, por maior que seja a prova que você está aí a contemplar, ela não é maior do que este Deus que está hoje aqui a te falar. Portanto, não temas, tenha a mesma determinação de Davi, a mesma ousadia de Davi. Sabe o que é que Davi tinha? Está faltando a você? Fé. Fé. Davi tinha fé.
Davi tinha determinação. Davi, ele sabia o que queria. Davi, ele, ainda que aos olhos do homem não tivesse experiência, ele tinha experiências com Deus. E foi esse mesmo Deus que o deu experiências, que deu a vitória ali, em sua vida e na vida do povo de Israel. E o nome deste Deus foi glorificado. E Davi, ele foi exaltado. E o rei Saul teve que reconhecer que não importa a idade do moço, mas o que importou foi o Deus que Davi estava ali a defender. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará.